ler um texto em Salmo 116 para a gente dar início então à nossa reflexão. Salmo 116, inclusive foi o mesmo tema do nosso café espiritual. Eu espero que você beba, compartilhe. Salmo 116, versos 12, 13 e 14. Inicialmente, Salmo 116, verso 12. Olha o que diz o salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Só até aqui. Podemos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos que nesse momento a tua palavra, Senhor, venha entrar em nossos corações como uma espada mais afiada do que aquela de 2 gumes, Pai. Que o Senhor nos faça entender a tua vontade, que o Senhor nos corrija no que for necessário, que o Senhor nos ensine o caminho em que devemos andar e que o Senhor receba verdadeiramente o louvor e adoração da tua igreja neste culto de Natal. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você já parou para sair para comprar um presente para algum amigo que comemora aniversário e de repente você ficou confuso sobre o que comprar? Às vezes a gente se pega assim, né? Pensando em comprar um presente para dar a alguém, e o que comprar? Você vai tentar conciliar o valor do presente com o gosto do aniversariante. Às vezes é difícil, né? Tem aniversariante que é difícil a gente agradar, e se você pensar em dar um presente a uma pessoa muito rica, ou você vai fazer um esforço extraordinário e dar algo muito caro, ou você vai inverter isso. A inversão é: vou dar algo bem artesanal, que eu mesmo fiz. A gente pensa em vários modos, né? Quando você vai dar presente a uma criança que já tem tantos brinquedos, o que você vai dar? É difícil comprar. Eu vou comprar uma roupa para um amigo, mas olha, ele só veste marcas caríssimas, eu não posso comprar uma roupa qualquer. É melhor não dar roupa. Pense em outra coisa. Às vezes é difícil. Pense em você comprar um presente para alguém que você tem um apreço especial por ele, que você quer realmente agradar esse amigo, que você quer ver o brilho nos olhos desse amigo ao receber o presente que você vai entregar para ele. Mas pense nesse amigo como aquela pessoa que pessoalmente convidou você para a sua festa de aniversário. E ele fez um convite assim bem convincente, sabe? Ele pensou em você, mas não só mandou uma figurinha no WhatsApp dizendo: olha, o meu aniversário, hein? Espero você lá. Mas nem dá o endereço. Você já recebeu convites assim, que a pessoa convida e não dá nem o endereço, nem o dia, nem a hora? Quero ver você lá, hein? Onde? Meu aniversário? Aí você diz: tá bom. E fica esperando ele dar o endereço. E ele não dá o endereço. Na verdade, ele fez de uma forma meio simpática somente. Mas eu estou falando de verdade daquele amigo que confeccionou o presente, o convite, né? Ele fez algo artesanal. Eu gosto muito dessa ideia, não para voltar à vida primitiva, mas era tão mais romântico, tão mais poético, quando nós confeccionávamos os nossos convites. Desde uma carta simples, sabe quando a gente escrevia carta? E mandava pelo correio, e pagava o preço, ia para a fila, e essa carta chegava escrita em mãos para um amigo, dizendo: olha, dia tal, vou fazer uma festa, que tal você vir comigo? Estou aguardando você. A carta levava 2, 3 dias para ir, mais uma carta voltando, mais uns 2, 3 dias. Esse modo de convite, que eu chamo de convite artesanal. Às vezes eu reparo nos convites, né? Tão lindo convite de casamento. As noivas, principalmente as meninas, as mulheres, têm mais essa visão de enfeitar, de colocar um lacinho. Aí você pensa: puxa, que carinho, né? Confeccionou
às vezes fez de uma forma artesanal, mas teve o trabalho de colocar um lacinho, uma cor diferente, de colocar um convite nominal. Ao pastor Jarbas, irmã Vera. Esse modo exclusivo de pensar é um convite convincente, irmãos. É bem diferente de receber uma mensagem de WhatsApp numa lista de transmissão e dizendo, vamos, onde? E por mais que tenha um endereço, é como se você se sentisse mais um convidado. Não, eu estou falando agora, nessa nossa pequena ilustração, de alguém que desenvolveu com carinho o convite, foi até a sua casa, correu o risco de não achar você. Ele não queria entrar, ele queria apenas olhar para você, entregar o convite em mãos, apertar a sua mão e dizer, olha, eu faço questão que você vá. Eu vim aqui pessoalmente lhe entregar esse convite porque eu quero a sua presença. E ele fez isso com muita antecedência, para que você não dissesse, puxa, mas semana que vem, você já recebeu um convite de festa para no outro dia? Ah, mas amanhã eu já tenho o que fazer. Pô, se você tivesse me convidado o mês passado... Não, estou falando desse carinho todo de preparar as coisas com antecedência, entregar o convite e dizer, olha... Por que um convite convincente? Porque além de ser artesanal, além de ser trabalhoso e dificultoso, e você mostrar esse trabalho, dele ter ido lá pessoalmente entregar, não mandou pela mensagem ou mesmo pelo correio, ele foi lá. Ele investiu um tempo, pensa quantas pessoas ele gostaria realmente de convidar a dedo, pessoas escolhidas. Você foi uma dessas pessoas, né? E aí no final, ele faz o melhor apelo de todos. Ele diz assim, a sua presença será o melhor presente para mim. Eu não quero que você se preocupe em comprar coisas. Eu quero ver você lá, comigo, comemorando mais um ano de vida. Pensa. É lógico que é razoável que você pense que depois de tudo isso, você não vai a essa festa de mãos vazias. Ele não falou isso porque ele não quer ganhar um presente. Ele até não liga para o presente. O modo que ele convidou você, ele quer realmente dizer que ver você, estar você presente é mais importante para ele do que você ter que comprar coisas caras ou pensar em agradar. Não. Aí você recebe esse convite e, logicamente, começa a pensar em levar um presente. Não um presente qualquer, mas para corresponder ao convite, né? Para mostrar gratidão ao convite, por tudo que ele fez, você vai querer levar o melhor presente, porque ele merece. E aí você deve pensar em algum momento em que você tenha valorizado tanto o convite que uma pessoa lhe fez, que você nem dormiu direito naquela noite. Você já começou a pensar, com que roupa eu vou? Onde eu acho um presente adequado para ele? O que realmente ele gosta? Você começa a pensar nos detalhes, né? Você, ao se despedir do amigo, você pega o convite, cola na geladeira, no armário, em algum lugar que você tem que anotar a data para não esquecer. Porque às vezes a gente esquece, mesmo colocando na agenda eletrônica, a gente tem nesses lapsos. Então você começa a se preocupar em comprar um presente para presentear aquele grande amigo e corresponder ao convite do modo em que foi feito. Lembrando que não pode ser um presente qualquer. Você tem que agradá-lo. Afinal, você foi escolhido pessoalmente por ele. Uma festa bem seleta. Isso é muito interessante a gente observar nesse prisma. Por quê? Porque comemorar o Natal, eu entendo que é uma data tão maravilhosa para nós, tão importante para os cristãos, desse modo que eu estou trazendo aqui, ilustrando. Porque se nós pensarmos, o aniversariante, ele nos convidou pessoalmente. Talvez a gente não entenda desse modo. Porque o Natal é uma festa popular demais. E essa popularização do Natal faz com que muitos nem entendam o que é o Natal. Se você perguntar
não a um cristão convicto da sua fé, mas uma pessoa no meio da rua, ela vai dar uma definição de Natal que você vai até discordar. Para muitos, Natal é dia de perdoar. Então, as pessoas se magoam o ano inteiro para chegar no Natal pedir perdão. Mas já entra o ano novo aborrecido de novo. Eu não entendo que Natal seja só um momento de perdoar. Eu acho que o perdão faz parte do Natal. Renovar a esperança? Ora, você não pode esperar, assim como nós renovamos a expectativa na virada do ano. O amigo esses dias postou no Facebook sobre 2023, ele disse, não espere nada de 2023, mude você, algo assim. Pareceu grotesco, mas foi verdadeiro. A gente espera do ano, a gente espera das pessoas, espere de você. Se você quer que esse Natal seja realmente um Natal de modo a agradar o aniversariante, e a gente está falando logicamente de Jesus, nós precisamos pensar desse modo. Ele nos convidou, de alguma forma, a mensagem do Evangelho chegou até nós. Não dá para a gente fazer uma retrospectiva da história, mas nós podemos nos lembrar, se a gente voltar e pensar um pouco na história, de que maneira. Hoje nós somos mestiços, mas vamos imaginar que todos nós que aqui estamos, no passado éramos os moradores oficiais desse Brasil. O que nós éramos? Índios. Alguém chegou aqui, apresentou um evangelho, meio distorcido, meio romanizado. Depois, missionários vieram de outros lugares e disseram, não, isso está meio errado, você tem que pensar assim. Até chegar a nós hoje, convictos de uma fé num Deus invisível, mas que se revela através da igreja. Num Deus invisível que fala conosco, que se manifesta através de nós, se manifesta em nós, libera os seus dons, os dons de Deus estão sobre nós. Nos revela a salvação e diz, olha, por mais que você esteja andando em caminhos espinhosos, eu tenho como afofar a sua cama no momento da dor, e para onde eu quero levar você, não haverá nenhuma dor, louvado seja Deus. Pense, queridos, nessa riqueza desse convite. Aí, logicamente, você vai perguntar a algumas pessoas sobre o motivo do Natal, e para alguns é um dia de grande festa. A gente começa a pensar nos valores, né, da nossa infância. Natal a gente sempre lembra de alguma coisa um pouco diferente da virada do ano. Natal a gente gosta de lembrar. Ontem eu estava em família e os familiares começaram a lembrar de coisas da infância. O meu Natal de infância foi um Natal muito simples, mas muito importante pela alegria, pela amizade. Alguns valores bem distorcidos, né? Eu não sei aqui, mas na minha época era muito comum beber vinho à vontade. Todas as vezes que se aproximava do Natal, eu ficava como criança pensando. Eu não bebia, mas os adultos bebiam. E eles compravam algumas canecas enormes, era muito tradicional levar caneca de vinho para casa. E comprava-se uns garrafões de vinho, e as pessoas ficavam bêbadas. E brigavam. E quase matavam uns aos outros. Então, quando criança, eu me lembro de um Natal em que eu ficava esperando qual presente eu vou ganhar, ensinado a colocar a meia na janela, não era botinha, porque pobre não usa bota, né? Então, eu tinha meia eu botava na janela esperando o Papai Noel chegar. E eu todo ano ganhava presente. Então, eu cresci com essa imagem de um barbudo, de barba branca, descendo o chaminé, mas não tinha chaminé, ele entrava pela janela, mas ele tinha que ver a meia na janela. E eu cresci com esse folclore simples, né? sem pensar no modo de pecado, mas era uma mentira, lógico. E aí isso foi desmistificando. Mas antes de eu conhecer Jesus, e ainda nesse aspecto, eu me preocupava bastante com o período do Natal. Porque eu via os meus familiares bebendo e brigando, e falando coisas que não tinham coragem de falar quando estavam sóbrios. Então, ao mesmo tempo que eu amava o Natal por ganhar presente, eu odiava a possibilidade de ter briga dentro de casa. Então, o Natal, para mim, até uma certa idade, foi construída nesse formato. Quando eu descobri que não havia Papai Noel coisa nenhuma, eu já contei esse testemunho aqui,
O meu cunhado Osias era o Papai Noel da família, né? Levava os brinquedinhos. Eu me transformei em flamenguista quando ele me deu um boneco do Flamengo. Olha que coisa linda. Falei, o que é isso? Ele é um boneco do time, do meu time. Eu disse, eu também quero esse time. Aí dali para lá eu virei flamenguista. E eram aqueles bonecos de plástico que nem mexiam as mãos, sabe? Era pintado que se você fizesse assim com a unha, a tinta saía. Mas eu amava aquilo. A expectativa de ter um brinquedo novo. Veja que era uma época ainda que o Natal, de alguma forma, era simples. A gente começou a lembrar como eram as árvores de Natal na minha infância. Eu não sei quantos aqui experimentaram isso, mas nós pegávamos galhos de árvore, fincava os galhos nas latas de tinta, ou de óleo, ou de manteiga, enchia de areia, pegava algodão, enrolava os galhos de algodão, para dar aquele aspecto de neve. E comprava umas bolinhas caríssimas, irmãos, que eram umas bolinhas de vidro bem fininho, quebrava à toa. E quando eu quebrava uma daquelas bolinhas, a briga já começava ali. Alguém chegava com uma caixinha de bolas coloridas e a gente pendurava com todo cuidado, mas elas eram presas com aramezinho tão frágil, aquilo soltava e pof, fazia ainda barulho, pof. Eu já apanhava, né? Tinha que correr, o meu Natal já era de corrida. Isso, de uma certa forma, mostrava uma falta de conhecimento sobre o que realmente representava o Natal. Então eu não culpo as pessoas que me ensinaram desta forma. Pelo contrário, hoje eu tenho a graça de poder falar, não para os irmãos, mas para todos, que Natal é muito mais do que isso. Quando a gente encontra algumas pessoas que só pensam na grande festa do Natal, a gente pensa em alguém, lembra de Apocalipse 3:20? Coloca para nós, por favor. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, falar de Natal é lembrar desse texto porque, de alguma forma, a história chegou até o coração dessas pessoas. A história do Natal é contada há muitos e muitos anos, né? Acredita-se aí que pelo menos uns 2000 anos, pelo mundo todo. O Natal na Rússia é pintando ovos coloridos. Cada cultura tem o seu jeito de pensar no Natal. Mas o que nós não podemos nos esquecer é que essas pessoas, assim como nós, ouvimos Jesus batendo no nosso coração de alguma forma. E por mais que muitos não sejam religiosos como deviam ser, elas respeitam o Natal. Porque ainda há pessoas que não comemoram o Natal em hipótese alguma. Até porque não acreditam em Jesus. Quem deveria comemorar o Natal? Os que acreditam em Jesus. Independente da sua denominação, da sua religião. Mas de alguma forma acreditam em Jesus. Então pense em Jesus chegando até a nossa casa. Ele é aquele amigo da ilustração. Batendo na porta e entregando o convite. Por que muitos não comemoram o Natal? Eu penso que alguns não estavam em casa quando ele bateu. Ou estavam em casa e não quiseram abrir a porta, porque estavam ocupados demais, interessados em outras coisas. É a ideia da prioridade. Se você não está esperando ninguém e você não tem expectativa de ser algo bom, você nem abre a porta. Você finge que não está em casa. Principalmente se você estiver devendo aos credores. Aí que você não abre a porta mesmo, né? Mas percebe que há pessoas que mesmo com tanto apelo lindo do Natal, de presentear, de perdoar, de renovar a esperança, de ver um vizinho que você nunca falou, mas no dia do Natal você diz, Feliz Natal, hein? Dá aquele sorrisinho e vai embora e nunca mais vai falar de novo com ele. Mesmo tendo esse aspecto bonito do Natal, tem pessoas que não abrem a porta para Jesus. Algumas recebem o convite, abrem a porta. E ficam felizes demais, irmãos. Mas, diferente da ilustração, ele pega o convite e diz, sabe uma coisa, eu não vou coisa nenhuma. Eu não tenho roupa, eu vou ter que gastar dinheiro. Eu não vou a essa festa. E tem pessoas que não ligam mais para o Natal, porque não acreditam mais
As histórias estão muito confusas. E não param para lembrar o que realmente significa o Natal. Então, esse texto de Apocalipse nos mostra que algumas pessoas podem até ter aberto o coração para Jesus. Mas hoje, talvez só querem beber uma boa garrafa de vinho e esquecer os problemas. Até que o efeito do álcool passe. E quando passa, ele vê que tem mais problemas ainda. Para alguns, o Natal não tem mais sentido de Jesus. Eu dou um presente para quem eu quiser dar, ou não dou para ninguém, ou tudo isso é uma bobagem. Eu não acredito mais nem no Natal, nem em Jesus, nem na igreja. Eu quero ler um outro texto com você, que está lá em Hebreus capítulo 6, que é uma advertência. Quando o escritor diz assim, Hebreus 6, versículo 11, desejamos que cada um de vocês, uma palavra para os cristãos, continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Então, se nós pensarmos nessa carta hoje, nos animando e nos sacudindo para dizer, mantenham-se firmes na esperança. Por quê? Porque o Natal vai nos arremeter ao projeto de salvação de Deus, que Ele enviou o seu Filho, como declarou Isaías na profecia, para transformar a escuridão do mundo em luz, para transformar o desejo de ódio, de guerra, em paz. Se eu não me mantiver firme, me empenhando para que isso seja muito claro em mim, o Natal vai ser mais uma festa no calendário da minha agenda, e mais um dia de dar presentes e gastar dinheiro, e eu vou me esquecer do sentido do Natal. Eu vou me esquecer de alguns valores que nós nunca podemos nos esquecer. E o principal deles é, num lugar simples, de pessoas simples, o rei mais rico do mundo nasceu. E ali, sem a pompa de um reinado humano, Deus enviou legiões de anjos cantando um coro celeste, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Eu vou me esquecer disso, irmãos. Eu vou achar lindo o coral da igreja cantando, como seria bom hoje. Eu amaria se nós tivéssemos aqui um lindo coral, fazendo uma cantata de Natal, e a igreja lotada, como eu ia amar. Mas isso tinha que ser quase que todo dia, porque no outro dia, depois daquela cantata de paz, de amor e perdão, e os irmãos se abraçando, no outro dia o irmão já não fala com outro irmão, as famílias não se reúnem mais, então perdeu o sentido. Vai se tornar a hipocrisia que Jesus sempre combateu desde quando ele estava em meio aos doutores. Aí eu me lembro desse texto e daqueles que receberam o convite e por todas essas coisas, por todas essas mentiras apregoadas sobre o Natal, sobre essas invenções e essas obrigações que nós temos obrigações que temos que cumprir no Natal. Para alguns eu tenho que ter uma árvore, para alguns eu tenho que ter uma luzinha piscando, para alguns eu tenho que ter roupa nova, para alguns eu tenho que comprar presente. Será que fulano vai me dar presente esse ano? Quem eu preciso perdoar? A gente começa a ficamos impulsionados por uma cultura de Natal que talvez não nos arremeta a cultuar a Deus. E aí nós deveríamos pensar um pouquinho. Por quê? Porque esses que abriram a porta para Jesus bater, e um dia eles acreditaram no Natal do Cristo que nasceu, o Deus encarnado, o menino que cresceu e foi cumprir a missão na cruz e salvou a humanidade. Quantas pessoas cristãs não acreditam mais em milagres de Deus? Quantos cristãos estão hoje na igreja dando glória a Deus, mas quando se lembram do Natal, parece que tem aversão à festa. Estão raivosos, estão fechados. Eu não vou à igreja, eu já vou à igreja o ano todo. Quem dera que o ano todo você não conseguisse vir, mas no dia do Natal você viesse. Quem dera. Então a gente deve pensar um pouquinho, porque esses que receberam o convite,
de Jesus ao bater na porta e se esfriaram, estão correndo um grande perigo. Cristãos em crise estão correndo um grande perigo. E quando chega a festa de Natal e festa de Páscoa, eu me lembro disso. Aí mesmo em Hebreus 6, versículo 4, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, Cristo chegou até a porta, luz na sua casa, diga glória a Deus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, acreditaram nos poderes de Deus, nas coisas que estavam por vir, versículo 6, e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Por que zombaria? Irmão, porque ensinar a alguém, por mais que seja uma criança, por mais que seja cultura, por mais que seja folclore, que o Papai Noel vai chegar, é zombar do Natal. Dar valor a essas coisas que não têm nenhum valor, isso é uma zombaria de um projeto tão lindo de Deus de salvação. Isso pode fazer parte? Pode, qual o problema? Mas não dizer que alguém que não existe vai dar um presente. Diga que você vai dar o presente. Diga que você vai se esforçar. E diga que presente não se escolhe. Diga que você dá o presente que você entende que é compatível com a sua realidade e com o gosto do outro que vai receber. Percebe que tudo isso a gente perde? A gente vai perdendo a noção. Você vai fazer amigo secreto fim de ano, né? Escreve aí o que você quer ganhar de presente. Eu não gosto. Ele é secreto, o amigo tem que ser secreto, o presente tem que ser secreto. Você tem que dar o que você achar que eu gosto. Se eu colocar lá o que eu quero receber, para mim perdeu a graça a brincadeira. Porque o gostoso da brincadeira é ser tudo surpresa. Eu não sei quem é o amigo, porque ele é secreto, e não sei qual é o presente, porque também é secreto. Aí a gente agora faz presente assim: eu calço o número tal, quero cor tal, da loja tal. Compra você então. É mais sincero. Quando a gente fala do escritor aos Hebreus, queridos, falando de impossibilidade, ele não afirma que quem caiu nunca mais se levantará. Mas ele deixa claro que é um grande risco daqueles que um dia receberam o convite de Jesus para vir à presença do Senhor e comemorar o Natal com a sua família e fazer uma oração e dizer obrigado, Senhor, pela mesa posta, mesmo que não tenha panetone, mesmo que seja um pão dormido, porque é assim que Deus sustentou você até agora, louvado seja Deus. Não importa o que temos ou o que não temos. O que importa é que no Natal eu me lembro que a esperança nasceu e a cada Natal ela renasce no meu coração. De um dia, ao fechar os olhos, eu vou ter uma ceia eterna, louvado seja o Senhor. Eu não vou ter dor, não vai ter morte, não vai ter mais sofrimento nenhum. O Natal deveria ser lembrança dessas coisas. E a gente acaba não tocando no assunto, porque eu estou com pressa de comprar o presente, de dar o presente, de fazer a comida. É mais ou menos assim. Então, se não entendermos bem o Natal, também não daremos o valor que é devido. A gente vai receber o convite. Você está recebendo hoje um convite, e eu espero que todos que aqui estão aceitem o convite para o ano que vem comemorar o Natal. Você vai separar um tempo com a sua família e um tempo com Deus, independente de calendário, independente de culto da igreja. O que você não pode é se esquecer que Natal não é aniversário de ninguém da sua casa. É aniversário de Jesus. E a gente dá presente para todos e muitas vezes menos para Jesus. Então, sobre 3 aspectos, 3 pontinhos, a gente vai lembrar o que é realmente essa história de Natal que já dura mais de 2000 anos. Primeiro ponto. Quando foi que a história do Natal começou? Mateus, capítulo 1, é um texto que você conhece bem. Mateus, capítulo 1, o Evangelho de Mateus, ele é bem específico. O Natal vai começar aqui. Mateus 1, versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo.
José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Louvado seja Deus. Aqui começa a história do Natal. Natal, então, o que é? O que significa? Aniversário de Jesus. A resposta para todo cristão deveria ser essa. A pergunta que se faz não é onde você vai comemorar, com quem você vai comemorar, a quem você vai presentear, mas a pergunta é: o que é o Natal? É aniversário de Jesus. Simples. E essa simplicidade deveria estar muito marcado em nós por vários motivos. Primeiro, a gente se preocupa muito, eu vejo o crente perguntando: pastor, mas foi exatamente no dia 24, ou no dia 25, ou no dia 6 de janeiro? Quando foi o dia exato, queridos? Comemora-se quando quer comemorar. Entre nós a gente faz assim. A gente, ou algumas pessoas que conhecemos, algumas comemoram piamente no dia no dia que nasceu. Até que eu tinha um amigo que ele fazia isso. Ele tinha esse desejo estranho de, não, meu aniversário é sagrado. Ele foi ensinado pela família. Então ele chegava no patrão, a gente trabalhava junto, e dizia: olha, meu aniversário cai no dia tal, é uma segunda-feira, chefe, me libera. Aí ele conseguia, né? Mas mudou a chefia e teve um ano que o chefe não liberou. O que ele fez? Faltou ao trabalho. Quando ele voltou na terça-feira, ele tomou um gancho de 5 dias. E o gancho significa perder o salário dos 5 dias. E ele achou aquilo revoltante. Eu me lembro que a gente conversava algumas coisas engraçadas, e eu disse para ele assim: mas irmão, deixa isso para lá. Eu já estava convertido, e eu disse para ele assim: irmão, deixa isso para lá. Eu também gosto de comemorar o meu aniversário, mas eu comemoro. O que você faz o dia todo? Eu não faço nada, é o meu dia. Eu acordo a hora que eu quero, eu não faço nada, eu não trabalho, eu não vou na feira, eu não faço nada, é meu aniversário, Deus me deu, é meu. Ele tinha essa coisa, eu disse assim: mas vem cá. E se alguém disser para você que o dia pode estar errado? E aí ele ficou preocupado, porque eu falei muito sério. Como assim? Irmão, você está acreditando numa data que alguém colocou na sua certidão de nascimento. E ele já tinha uma idade meio avançada. E eu disse para ele: na minha família tem pessoas que comemoram aniversário 2 vezes por ano. Por quê? Um dia foi quando ele nasceu e outro dia foi quando ele foi no cartório. Porque antigamente as pessoas colocavam a data quando iam no cartório. Eu deixei ele em dúvida, irmãos. E ele ficou pensando: será que isso pode ter acontecido? Eu falei: não sei. Eu só acho que você pega muito pesado com relação de data. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um grupo de cristãos chamado Testemunhas de Jeová, que entendem-se como cristãos. Eles são catalogados como cristãos, mas eles não são testemunhas de Cristo, são testemunhas de Jeová. E eles não comemoram o aniversário. Mas não comemoram o aniversário, vírgula, no dia. Passou um dia, eles fazem uma festa de arromba, bebendo e comendo e bebendo até o que não devia. Por quê? Porque foram ensinados assim. Então, antes que a gente entre em crise pelos teólogos, pelos estudiosos, sei lá quem, e comece a dizer: não é esse dia, é o dia que eu vou comemorar. Porque a nossa igreja está comemorando, porque você está comemorando comigo, porque está no calendário, não importa. Eu não estou preocupado se Jesus nasceu no dia 24, se foi no dia 25, se foi dia 6 de janeiro. Eu vou comemorar no dia em que eu quiser comemorar. Porque, para falar a verdade, irmãos,
Essa comemoração é mais nossa do que dele. Porque se fosse dele, nós não estávamos aqui hoje. Nós estávamos aqui ontem e hoje e todos os dias. Mas como é inviável, a gente separa um dia para ver a igreja e a gente fica lá em casa também comemorando. Então, esquece esse negócio de dia exato, ok? Segundo ponto. O que de mais importante antecedeu o nascimento de Jesus? Ah, que legal. Lucas, capítulo 2. Acompanhe aí comigo, Lucas, capítulo 2. Versículos de 1 a 7 diz assim. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha que coisa interessante. Aqui nesse momento, né, de Maria e José, o que a gente entende sobre o Natal deles? O primeiro Natal. O Natal é a comemoração do nascimento. Aniversário natalício, tá? Daí vem o nome. Então, se eles estão vivendo algumas dificuldades, por que eles estão vivendo? Porque eles estão submissos às autoridades. José não tinha esse modo de pensar que hoje nós temos. Tal coisa eu não vou fazer. A autoridade liberou, ele foi. Tinha que se alistar, mas ele ia ter uma viagem difícil, Maria estava grávida, tinha que levar ela sobre um jumentinho, mas aonde é que não tenha a hospedagem, não vai ter vaga para ela, onde é que ela vai ter o bebê? Não importa, eles têm que ser submissos às autoridades. Outro tempo. E aí eles foram submissos, viveram debaixo dessa submissão, e quando Jesus nasceu, olha, isso aqui é lindo. Quantos estavam presentes? Maria, José e Jesus. Alguns acreditam que alguns pets, bois, vacas, uns bichinhos ali, que não eram deles. Tá? Natal arremete à família. Natal, necessariamente, para o cristão que entende, é precedido de algumas dificuldades. O Natal é precedido de algumas dificuldades. E quando ele acontece, apenas a família está reunida. Na véspera, não tinha ninguém de fora, irmãos. Eles foram até uma estalagem. E aí eu começo a pensar, se eles tivessem encontrado vaga na hospedaria. Povo desumano, né? Maria com um barrigão desse tamanho. Ninguém deu a vaga para ela, ninguém ofereceu o quarto. Disse, não tem vaga não. Todo mundo estava ocupando os quartos, porque era recenseamento. E alguém disse, olha, você pode ter o bebê lá no estábulo. Ou no lugar que guarda o feno, não sei. Aí ela aceitou. Quem deu assistência? Deus. Quem estava com eles para que o parto fosse tudo bem feito? Deus. Quem providenciou que ela tivesse um menino saudável? Deus. Quem enviou o que realmente eles precisavam? Deus. Natal é época de depender de quem, irmãos? De Deus. Diga, louvado seja o Senhor. Não, pastor, mas o meu parente não me visitou esse ano, fulano não está comigo. Você está esquecendo que é o Natal então, irmão. Natal é para você estar com aqueles que você conta. Maria só podia contar com José e José só podia contar com Maria. Se alguém mais foi acrescentado ao seu Natal, glória a Deus. Está muito além, está em vantagem, hein? Lembra o que eu falei na hora do louvor? Quando os anjos cantaram louvores a Jesus, não tinha piano, irmãos. Hoje a gente cantou um louvor com piano, estamos em vantagem. Pensa assim sempre. O que você tinha, o que você tem e o que você terá. Se você teve uma mesa, você está em vantagem diante de muitas pessoas que não tiveram mesa alguma. Se você conseguiu comer uma rabanada, você está diante de milhares de pessoas que nem comeram um pão dormido. Isso deveria nos fazer pensar um pouquinho. Terceiro ponto,
Quando Jesus já está fora do ventre, já havia nascido, o que aconteceu de especial? Vou voltar para Mateus capítulo 2. O que aconteceu de especial? Estamos lembrando a história de Natal. Lembre-se que os antigos anciãos da minha época nos ensinavam que mente vazia é oficina do Papai Noel também. Ou você enche a sua mente da história verdadeira, ou você vai acreditar nas mentiras de hoje. Então é melhor que você estude a palavra. Mateus capítulo 2, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela sobre o menino, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Louvado seja Deus. O que aconteceu de especial no dia em que Jesus já havia nascido? Presentes foram dados. Não foi nem para José e nem para Maria. Eles receberiam por tabela. Porque se a gente pensar um pouquinho na necessidade dos presentes, era um modo de Deus enviar recursos para que Jesus pudesse continuar a viagem sem que ele voltasse para a sua terra natal. Porque o rei mau Herodes estava procurando matar e já havia matado muitas crianças abaixo de 2 anos. Pense no modo especial que isso está acontecendo, queridos. Por que hoje a gente tem esse afã? E repito, não é nenhum pecado trocar presentes. Mas por que a gente é mais levado a trocar presentes ou dar presentes e se esquece do aniversariante? Por que isso é comum? Não deveria ser. Eu deveria fazer uma coisa e não negligenciar a outra coisa. Você lembra quando Jesus reclamou que os judeus, eles gostavam de orar em pé nas praças públicas, eles gostavam de dar o dízimo da hortelã, da folhinha de hortelã, eles pegavam no quintal deles um ramo de hortelã, contava quantas folhinhas tinham, e eles eram meticulosos, pegava uma folhinha ou duas e dava de dízimo lá no templo, aqui ó, sacerdote, esse aqui é o meu dízimo da minha plantação de hortelã. Aí Jesus diz, vocês deviam fazer isso? Serem cuidadosos em dar o dízimo, mas não deveria negligenciar o amor. Vocês estão pecando porque estão negligenciando o amor, não é porque estão dando dízimo. Então, veja que nesse momento, o pecado não é você dar ou trocar presentes, é você negligenciar que o presente maior que você deveria dar era pensando no aniversariante. Como é que eu dou presente para Jesus? Aí a gente deve pensar um pouquinho mais, né? Se formos guiados pelo comércio da história do Natal, a gente vai obrigatoriamente ter que enfeitar nossa casa. E o dia que a gente não tiver dinheiro para colocar uma gambiarrazinha de luz, a gente fica triste. A gente é tão levado a essa cultura errada, distorcida, de ter que ter para dar, para mostrar, para fazer, porque é Natal. Não, eu tenho que ter uma roupa nova no Natal. E o dia que você não tiver dinheiro para comprar uma roupa nova, você fica triste. E Natal não é dia de tristeza, grande alegria anunciou os anjos, aqueles homens, louvado seja Deus. Natal é alegria, mas pautado em quê? Na bonança ou na alegria verdadeira que o Espírito Santo coloca em nós, louvado seja Deus. Se nós formos guiados por uma estrela, então nós vamos abrir mão. O que os magos fizeram? Abriram mão dos seus tesouros. Viajaram muito tempo. Olha, antes, pensa nisso, a viagem dos magos, interpretando as escrituras que não está na escritura dos hebreus, não se fala de nenhuma estrela anunciando o Salvador na escritura dos hebreus. Eles estão investigando, eles estão sendo tocados por Deus, algo divino está acontecendo. Eles são levados a abrir mão da sua terra natal, enfrentar uma viagem perigosa, viram a estrela, no momento que a estrela anuncia, eles estão lá em Jerusalém, eles estão falando lá com Herodes, aí eles são levados pela estrela do lugar que eles estavam até o lugar que Jesus nasceu, irmãos, cerca de 2 meses. Que estrela é essa? Que numa hora está aqui, 2 meses depois está lá, daqui a pouco quando Jesus nasce, a estrela está em cima de Jesus, está clareando,
E quando acaba ali o momento deles entregar os presentes, a estrela sobe. Tem alguma coisa, não era uma estrela simples, talvez fossem aqueles anjos que cantaram para os pastores lá no meio do pasto. Algo muito especial está acontecendo, queridos. O Natal é uma data para que algo especial aconteça na nossa vida. Algo precisa nos marcar em todo o Natal. Precisamos olhar para essa data mais voltando para as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Do contrário, irmãos, o que nós comemoramos hoje acaba perdendo o sentido do que deveria ser o Natal dos cristãos. Você não tem que entrar em crise se você não comprou roupa nova. Você não tem que ficar preocupado se você não deu presente. Você não tem que ficar pensando o que vai ser o seu Natal. O seu Natal é estar vivo dando glória a Deus na presença do Senhor. Isso é o seu Natal. O que Deus acrescentar, você vai receber. Queira Deus que Deus acrescente muito. Mas vamos olhar para essa história, já que a gente falou de 3 pontos. Vamos olhar aqui. A história começa, na verdade, né? O Natal, para nós, começa no nascimento de Jesus. Mas essa história começa quando Deus decide o plano de salvação. E se a gente ler a história bíblica, a gente vai ver que isso é muito antes do nascimento de Jesus. A ilustração do animal sendo morto para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vê que Deus tinha um plano para resgatar a humanidade depois que ela se envolveu com o pecado. Então o Natal deveria ser comemorado pensando justamente nisso. Deus moveu as águas, Deus fez coisas maravilhosas para que nós hoje pudéssemos lembrar da salvação. Natal, então, é dia de lembrar de salvação. Quando eu disser para você Feliz Natal, você vai dizer Feliz Natal, sim, porque um dia esse menino, o Verbo, se fez carne para me salvar, louvado seja Deus. E a gente às vezes comemora Feliz Natal, diz para o irmão, Feliz Natal, pastor, já tive natais melhores. Ô, crente rabugento, para com isso, irmão. Você é salvo, então você tem que dar glória a Deus nas maiores alturas. A salvação é que importa, só isso. Qual era a obrigação de Deus em ter que dar para Maria e José recursos? Pelo contrário, conduziu eles no meio de um deserto, lembra disso? Quando chegaram lá, foi aí que eles receberam presente, depois que Jesus nasceu. Isso mostra que Natal é momento da gente aprender a viver na dependência de Deus o tempo todo. Você tem que entender isso. Envolveu festa? Nenhuma. Cheia de amigos? Nenhum. Maria e José com os parentes? Nenhum. A gente lê texto em que eles estão viajando cheio de parentes. Mas na hora que eles mais precisaram, só contaram com Deus. Então, crente, escute isso. Se um dia você tiver, principalmente os pais que vão criando os filhos vão saindo de casa, né? O crente peca quando ele diz assim, houve uma época, pastor, que a minha família estava toda aqui reunida, agora cada um casou, foi para um lado, não vieram nem me visitar no Natal. Sabe quem tem que te visitar no Natal? O Espírito do Senhor sobre você. Louve a Deus, dê glória a Deus. O seu Natal é o seu Natal. Que eles tenham o Natal deles de alegria, mas o seu Natal é na presença do Senhor. Essa ideia de família aqui é muito clara, irmãos. Por isso que a gente tem o hábito, desde que a igreja foi inaugurada, de comemorar o dia 24 em família. E o dia 25, se tiver culto, a gente faz o culto. Por quê? Porque Natal nos arremete, em primeiro lugar, a um momento familiar. Um momento daqueles que a gente conta. Então, para com crise, irmão. Para com esse negócio de ter que fazer festa no Natal e trazer fulano. Você vai entregar convite para muita gente que vai e tem gente que não vai e você vai ficar triste à toa. Não faça isso. Terceiro, o que de mais especial aconteceu na entrega dos presentes? Os presentes foram todos dados a ele. Os presentes não eram nem para Maria, nem para José. Então, se você, no ano que vem, não guardar essa palavra no coração e não pensar num presente para Jesus, você vai mais uma vez pecar. Por quê? O presente para Jesus tem que ser muito especial, irmão. O que você quer dar para Jesus? Ouro? Não, os magos já deram. Incenso? Não precisa. Se você adorar, mirra, a essência do incenso. Tudo isso você pode dar o ano todo.
O que você tem que dar para Jesus de verdade? A sua vida, que foi comprada por preço de sangue, louvado seja Deus. A sua vida precisa ser exclusiva dele. Aqui está um grande problema que nós temos. Passar o ano todo indo e vindo à igreja ou não, ou tem dia que a gente está bem para a igreja, tem dia que a gente não está, a gente entra em crise com essas coisas. Aí quando chega no Natal, a gente nem comemora, porque a gente não sabe o sentido, não sabe. Queridos, foi anunciado salvação. Os anjos anunciaram salvação. Em qual Natal que você já comemorou até hoje, você convidou pessoas para anunciar a salvação de Cristo? Natal deveria ser uma festa tipicamente da igreja para levar salvação àqueles que ainda estão nas trevas. Deveria ser assim. Eu não sei o calendário do ano que vem, não. Mas quando eu li esse texto, a primeira coisa que bateu no meu coração foi a gente voltar aos tempos antigos, porque nós já tivemos um Natal na nossa igreja, né? Irmã Lucia, irmã Marisa lembram bem disso. Que nós montamos uma mesa do lado de fora e pegamos os automóveis e saímos por aí buscando moradores de rua para sentar à mesa da igreja. Eles ficaram até desconfiados, mas eles vieram. E não só comeram, como levaram alimentos para as suas casas, ou para as ruas, porque eles não tinham onde morar. É o mínimo que nós podemos fazer. Não é só isso. Enquanto nós nos colocamos à disposição de Deus para louvar e adorar todos os dias, o Natal deveria ser pensado naqueles que ainda estão nas trevas. Talvez fosse bom fazermos um Natal na nossa casa, sim, mas para abrir a porta para os vizinhos que não conhecem Jesus. Aí a gente pensa o contrário. Não, Natal é só para mim. É a chance da gente fazer a estrela brilhar, irmãos. E não é só a estrela das luzinhas piscando. Porque essa aí, quem faz piscar é a Light. Isso se você pagar a conta. O que nós precisamos de verdade é desse mesmo zelo e de obediência que José e Maria tiveram. Nosso Natal precisa ser pensado com essa alegria de querer servir, de querer fazer o bem àqueles que tanto precisam. Mas comercialmente o Natal é só nosso, né? É só a gente que pensa na gente e nos mais próximos. O que eles levaram? E não era para nenhuma festa. Era para um estábulo. Ouro, que era a provisão financeira. Incenso, que é a adoração que sobe aos céus. A mirra, que é a substância que faz exalar o perfume. Eu não sei se você sabe, mas no tempo de Jesus, os historiadores já disseram que 1 grama, para a gente pensar em medida, 1 grama de incenso e mirra, o incenso era justamente o pozinho, tipo o fósforo que faz pegar fogo, né? Então, era uma pastinha que fazia pegar fogo. O incenso e a mirra junto, valia muito mais do que 1 grama do ouro. O ouro valia menos do que o incenso e a mirra. Se a gente traz isso para a nossa vida, o que Deus quer na verdade? Ele sustenta a igreja com a sua oferta e com o seu dízimo. Mas o seu louvor e a sua adoração vale muito mais do que o seu dízimo e a sua oferta. Até isso, às vezes, a gente acaba ensinando errado. Por quê? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Então Ele não está preocupado em riqueza na sua igreja. Ele não está preocupado em riqueza na sua casa. Ele não está preocupado o quanto você pode mostrar. Isso faz parte. É fruto do nosso trabalho. Um dia, se eu tivesse que ter uma árvore grande na minha casa enfeitada, eu ia enfeitar tudo com bola de ouro. De ouro, sabe, irmão? De ouro. Se é para fazer, tem que fazer direito. Já que eu não ligo para o ouro e nem para a árvore, eu não vou me preocupar com isso. Mas eu vou pedir a Deus que no meu Natal do ano que vem, a minha família esteja com saúde, os meus amigos estejam mandando mensagem dizendo: Feliz Natal, pastor, eu lembrei de ti, orei por você, queridos. Esse é o verdadeiro sentido de Natal, lembrarmos uns dos outros, louvado seja Deus. Isso agrada a Deus, sem sombra de dúvida, queridos. Aí o Natal de 2000 anos mudou muito, né? A gente tem cada história que não daria para contar num culto só. Mas tem histórias maravilhosas de uma época em que a igreja abria as portas para receber
todos os moradores de rua da igreja lá primitiva do passado. A igreja foi se tornando um lugar de tanta pompa que aquelas pessoas pararam de entrar. E quando eu falo da igreja, eu estou falando da igreja romana, que houve uma época que quem não se vestisse apropriadamente não podia entrar na igreja. Eram malditos, porque eles interpretavam a palavra dizendo que Deus não deu a eles emprego nem dinheiro. E não é isso que a gente vive hoje? Como é que a gente olha para os miseráveis? Como malditos. Dificilmente você convidaria alguém no Natal da sua casa que morasse na rua. Lógico que nos dias de hoje o perigo é grande, né, pastor? Falei, lógico que é, eu penso que é. Mas nós não podíamos ter mudado tanto. Não podíamos. Eu penso que nós devíamos tentar adaptar um pouquinho o nosso Natal a cada ano, lembrando dessa alegria de estarmos na presença de Deus. Se o Senhor nos conceder um lindo coral, que no ano que vem a gente tenha uma festa de Natal na igreja, que a gente tenha luzes piscando, que você venha com saúde, com seus familiares. Mas quando você sair da igreja, como você comemora o Natal na sua casa? Em paz? Em paz? Porque se eu me lembrar do Natal da minha infância, não tinha paz. Só tinha guerra. Hoje, comemorar o Natal com você hoje na casa de Deus é a maior alegria da minha vida. Nesse lugar a gente tem paz. E esse lugar tem que ser a extensão da nossa casa. Essa paz que você vive aqui tem que ir para a sua casa todos os dias. Louvado seja Deus. E aí sim o Natal vai ser completo. Eu quero voltar lá em Salmo 116. Quando o salmista, então, para a gente encerrar, o salmista, versículos 12, 13 e 14, ele disse: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ou seja, o que eu posso dar de presente para Jesus por tudo que Ele fez por mim? Como eu estou pensando em embrulhar esse presente de Jesus? Versículo 13: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Sabe o que significa isso? Eu não posso pensar no Natal apenas em mim mesmo. Por isso que o Natal deveria ser pensado de um modo cristão, em que nós pudéssemos pensar hoje naqueles que não tiveram ontem nenhuma ceia de Natal. E como diz o apóstolo Paulo, principalmente os irmãos da fé. Talvez você tenha mandado mensagens, como eu recebi, de muitos irmãos. Talvez você tenha mandado para muita gente. Mas, quem sabe o ano que vem você vai desejar sair da sua casa, fazer um convite especial a algum irmão, abrir, bater na porta dele e dizer: o que você tem para comer hoje? Vamos lá para minha casa, porque eu preparei uma ceia para mim e para você. Irmãos, sem dúvida vai ter coral de anjo cantando na tua casa. Sem dúvida alguma. A alegria que aqueles pastores tiveram, você vai experimentar. Sem dúvida. Esse salmista, ele está tão feliz por tudo que Deus deu, que ele faz votos a Deus. Vai no versículo 17 que diz assim: a ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor e no seu meio, ó Jerusalém, na casa de Deus. A maior alegria que nós podemos ter é quando nós colocamos a nossa vida à disposição em favor daqueles que ainda estão vivendo na escuridão. Mais do que dar presentes ou a igreja fazer as suas obras tão nobres que nós fazemos, em cuidar daqueles que nada têm, nós precisamos levar luz a esse povo que está lá fora, irmãos. Nós precisamos levar esperança, essa esperança que um dia nós recebemos e que nos faz estar hoje aqui assentados,
vestidos em perfeito juízo, é o que nós devemos levar para o mundo que está perdido, que não entende mais nada de Natal, que não quer saber de esperança, que está esperando em homens e não em Jesus, que está acreditando nas coisas melhores para esse tempo e se esquecem que as melhores coisas ficaram para o final. Lembra do vinho? O melhor vinho ficou para o final. Isso significa que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Então pense comigo, que darei de presente ao Senhor? Qual será o presente que eu vou dar a Ele no próximo ano? Não espere chegar o próximo Natal. Comece amanhã, porque o Natal começa quando o outro termina. Então o seu Natal termina hoje, mas o próximo começa amanhã. E que Deus nos conceda mais um ano para estarmos juntos na presença dEle. Amém? Vamos nos colocar de pés. Vou convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu vou fazer uma oração. E vamos agradecer a Deus pelo privilégio que tivemos de estar aqui hoje. Como sempre digo, a doença não nos impediu, por mais que estejamos com dores e dificuldades, chegamos à casa de Deus para dizer obrigado, Jesus, por mais um Natal que temos com esta família de fé, pelas pessoas que estiveram conosco ontem. Obrigado porque todos os dias, não apenas na noite de Natal, o Senhor tem cuidado de nós e tem colocado pão à nossa mesa, Pai. Te louvamos por esse privilégio, Senhor. Queremos te pedir que para o próximo Natal não sejamos persuadidos por essa cultura estranha de fazer com que as nossas vestes sejam brilhosas, mas o nosso coração apagado. Não queremos simplesmente fazer parte de tudo isso, se bem que não há nenhum pecado, mas nos esquecer do verdadeiro sentido do Natal. Que haja alegria, que possamos cantar glória a Deus nas maiores alturas, porque a esperança foi renovada no nosso coração. Obrigado pelo privilégio de estarmos hoje na Tua presença. Nós fazemos isso porque reconhecemos que só há um Deus que mereça ser adorado no Natal e para todo sempre, e Ele se chama Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor bateu na porta do nosso coração e nós abrimos para Ti, e aqui estamos nós, Senhor, e queremos levar essa alegria aos nossos familiares e amigos. Queremos declarar em tempo e fora de tempo que a alegria do Senhor já chegou à nossa casa. Obrigado, Jesus. Usa-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.